dos céus e da terra, Deus soberano. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, se o meu coração pudesse competir com a minha garganta, Pai, eu estaria, Senhor, dando glórias que esse teto ia cair. Ah, Pai amado, porque Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Jesus. Meu Deus, Tu és tão grande que o céu é o Seu trono e a terra os cabelos dos Teus pés. Pai, nesta noite eu estou aqui Te agradecendo pelo milagre realizado na vida da minha filha. Meu Deus, o Senhor sabe que não foi fácil. Deus, esses 3 anos que ela passou. Ai, Jesus, como Tu tem contemplado, Senhor. Como o Senhor é lindo, Pai, para dar vitória a crente, Senhor amado. Deus, eu Te agradeço, Pai, quantas noites eu passei chorando e orando. Oh, Deus amado, Deus querido, a medicina não pode resolver, Senhor. Mas eu disse a ela, ao sair da nossa cidade, que nós vínhamos para aqui, mas quem ia curar ela seria o Senhor. E por isso, nesta noite, meu Deus, eu Te agradeço, pedindo a Ti que o Senhor venha, Senhor, abrir as portas da palavra para ela. Que nesta noite Tu venha usar a Tua serva como um canal de bênção, Pai. Que nesta noite, Senhor, que ela possa desaparecer e o Senhor aparecer no lugar dela. Deus, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para nos aparecermos. Estamos aqui, meu Deus, para Te adorar, para Te servir e para dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa como Tu queres. Pai, toma Tua filha nas Tuas mãos, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Que tu transmitir o nascer só a esperança
as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 20, e o versículo 3. Que os irmãos continuem glorificando, adorando, louvando, bendizendo. Louvado seja Deus. Aleluia! A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores, que Ele habita no meio da glória. Louvado seja o Senhor. Quantos encontraram? Amém? Glória a Deus. Quem não encontrou misericórdia? Misericórdia. Amém. A gente espera. O irmão que estiver do lado aí, ajude seu irmão, a sua irmã. Fica próximo de Samuel, de Crônicas, antes de Crônicas, no Antigo Testamento. Amém? Primeiro Testamento aqui. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Amém? Amém. Pode nos assentar. Continue aí intercedendo por mim. Glória. Amém? Irmãos, a passagem que nós lemos agora fala sobre o rei Ezequias. E com essa passagem eu gostaria de compartilhar com os irmãos atitudes que determinam uma vida cristã abençoada por Deus. Que atitudes que o cristão ele pode ter para que tenha uma vida abençoada pelo Senhor. Uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida onde, como o apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E para poder entrar nessa questão das atitudes, é interessante a gente perceber o significado da palavra atitude, né? Atitude é uma ação, né? É você tomar uma decisão, né? Então, nessa noite eu vos convido a tomar essa decisão de ter uma vida cristã abençoada por Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O rei Ezequias, ao qual nós acabamos de ler um pedaço de sua oração, recapitulando só um pouquinho da história, que eu sei que os irmãos já conhecem, mas é interessante a gente relembrar, até para fortalecer mais a nossa fé. O rei Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá, 13º rei da geração de Davi, e o 11º rei de Judá. Davi reinou, depois seu filho Salomão reinou em seu lugar, após a sua morte. E Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus concedeu sabedoria. Aprendi isso hoje na escola bíblica, viu, irmãos? A escola bíblica está uma benção. Muito boa. Né? Só que, apesar de Salomão ter pedido sabedoria a Deus, no final dos seus dias, no final do seu reinado, né, ele que foi um homem muito dado a mulheres, ele se casou, tinha muitas mulheres, muitas concubinas, até porque ele queria fazer alianças com outros povos para poder fortalecer o seu reinado, né? Casou com mulheres egípcias. Então ele desobedeceu a Deus nisso, porque ele acabou se contaminando com os costumes daquelas mulheres que não eram os mesmos costumes do povo de Deus. Infelizmente, na sua velhice, Salomão ele foi idólatra. Por conta dessa idolatria, o Senhor Deus disse que dividiria o reino dele, porque o reino de Israel, a nação de Israel, era composta pelas 12 tribos de Jacó. As 12 tribos de Jacó. Não foram os 12 filhos de Jacó que formaram a nação de Israel?
escola bíblica. Amém? Amém. Não é? E o que aconteceu? Só que, pela misericórdia de Davi, o pai de Salomão, Deus falou para Salomão: olha, vou dividir o teu reino, mas por misericórdia de teu pai, não vou dividir no teu reinado, mas no reinado do teu filho, Roboão. E quando Roboão assumiu o trono, Roboão foi imaturo, impiedoso e não seguiu os caminhos do Senhor. E começou a cobrar muitos impostos e a aumentar o trabalho do povo. E o que aconteceu? Das 12 tribos, 10 tribos se rebelaram e disseram: não aceito isso não. Se rebelaram. E só a tribo de Judá e a tribo de Benjamim foram a favor do rei. Quando a gente for ler, se vocês forem ler em casa essa passagem, vocês vão ver 10 tribos se rebelaram e apenas uma seguiu ao rei Roboão. Porque a tribo de Judá e a tribo de Benjamim eram circunvizinhas. Então você olhando no mapa, você parece ser uma só. Então por isso que a Bíblia chama de uma, mas na verdade são duas. Enfim, aquelas 10 tribos se rebelaram e se formou o reino do norte, onde foi o primeiro rei, foi Jeroboão, que foi filho do servo de Salomão. Deus colocou o filho do servo de Salomão no trono, com as 10 tribos. E as 2 tribos restantes formaram o reino do sul, que nós conhecemos como Judá, o reino de Judá. Então quando vocês ouvirem reino do norte, olha, o reino de Israel. Reino do sul é o reino de Judá. Então significa que foi na época que a nação de Israel já havia sido dividida. E o que aconteceu? Ezequias, ele vinha de uma linhagem de homens da geração de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Porém, Acaz, o pai de Ezequias, era um homem muito idólatra. Acaz era um homem terrível. Acaz foi um homem que aboliu o culto ao Senhor, lacrou as portas do templo para que ninguém adorasse ao Senhor. Acaz chegou a sacrificar seus filhos para os deuses pagãos. Ezequias cresceu vendo seu pai agir dessa maneira. Mas apesar de Ezequias crescer vendo seu pai agindo dessa maneira, quando Acaz falece e Ezequias sobe ao trono, Ezequias ele faz tudo diferente do seu pai. Glória a Deus. Graças a Deus. E é com essa diferença que eu quero trazer para vocês a primeira atitude que determina uma vida cristã abençoada por Deus. Ezequias foi humilde. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E não era humilde porque não tinha posses, que às vezes a gente confunde, né? A palavra humilde tem duplo sentido. Ele era rei, ele tinha posses. Mas a Bíblia diz que Ezequias foi um homem temente a Deus, com o coração voltado para Deus, e que no reino de Judá nunca houve um rei antecessor a Ezequias, nem que sucedeu a Ezequias, que tivesse a intimidade que Ezequias tinha com Deus. E quem era o pai de Ezequias? Acaz, um homem terrível. E por que Ezequias foi humilde? Foi humilde por quê? Você está dizendo que Ezequias foi humilde, o que prova a humildade de Ezequias? Irmãos, no primeiro ano de seu reinado, Ezequias ele foi um reformador religioso e um reformador civil. Ezequias, no primeiro ano de seu reinado, a primeira atitude que Ezequias teve foi de se humilhar na presença do Senhor,
de reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro Deus fora o Deus de Israel, o Deus de seu pai Davi. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Ezequias, ele convoca sacerdotes, convoca os levitas, para que o culto ao Senhor fosse restabelecido. Ezequias, ele era rei. Dentre os homens, ele era considerado maioral. Como presidente hoje, né? Como a presidenta hoje, né? Ele poderia seguir os passos do pai dele. Não, eu sou rei, eu que mando, eu que faço, eu que posso. Mas ele percebeu que o reinado do seu pai não foi um reinado de sucesso, porque ele havia se desviado da presença do Senhor. Ele havia saído da presença do Senhor. E Ezequias fez diferente. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro passo para a atitude que determina a vida de uma cristã abençoada é a humildade. E a Bíblia diz que Ezequias reabriu as portas do templo de Deus que o seu pai Acais havia lacrado. E Acais achou pouco lacrar. Antes de lacrar, ele entrou no templo de Deus e quebrou os utensílios da casa do Senhor. Se os irmãos forem ver a história da construção do templo, era um templo magnífico que Salomão construiu para o Senhor. A Bíblia diz que só havia no templo ouro, prata, bronze e cedro. Coisas preciosíssimas. Tesouros até os dias de hoje. E ele quebrou os utensílios da casa do Senhor, lacrou o templo do Senhor e levantou holocaustos para adorar deuses estranhos. Mas Ezequias fez diferente. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu E o nome. que eu percebo aqui é que quando Ezequias ele assume o trono e que ele tem essa atitude de humildade, eu percebo que no coração de Ezequias havia um arrependimento. Porque Ezequias, por um período, ele reinou junto com seu pai. Ele foi preparado para assumir o trono. O pai era quem comandava, mas ele estava ao lado do pai. Concordando, com certeza não com as atitudes do pai, mas ele esteve ao lado do pai por um período, reinando junto com o pai para aprender a ser rei. E Ezequias, ele foi um homem de coração aquebrantado. Aleluia, Jesus. Ele foi um homem que tinha um coração sensível ao chamado do Senhor. Aleluia, Porque a nação de Israel é um povo escolhido do Senhor, assim como nós também somos hoje, graças a Jesus Cristo. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Ezequias ali, ele se arrepende. Por que teve arrependimento? Porque a Bíblia diz que Ezequias teve mudança de atitude. Glória a Deus. Ezequias teve mudança de vida. Arrependimento promove mudança de vida. Arrependimento promove mudança de atitude. O que eu era, eu não sou mais. Eu sou diferente. Nova criatura. Glória a Deus. Remorso não. Às vezes a gente passa por determinadas situações, está fazendo determinadas situações que o Espírito Santo nos incomoda até que aquilo não está correto. Não está correto. Às vezes eu tento, Senhor. Eu estou tentando, mas seja Deus quiser. Aí vem para a igreja. Aí o Senhor usa uma pessoa até de fora, né? Que às vezes os de dentro não tem honra, né? Porque às vezes fica, tá sabendo o que eu estou passando, então, né? Então usa de fora, fala, a pessoa naquele momento entende que foi com ela, chora, mas quando sai, continua da mesma maneira, tendo as mesmas atitudes, agindo da mesma maneira.
Isso chama-se remorso. É verdade. Eu sei que estou errada, mas continuo no erro. Mas o arrependimento não. Louvado seja Deus. E Ezequias foi humilde, porque como rei ele reconheceu que acima dele havia um maior, que era o Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Glória a O Deus. segundo passo para uma vida cristã abençoada por Deus: santificação. Ezequias convocou os levitas e os sacerdotes para que eles voltassem ao templo. Oh, aleluia! Para que eles tirassem toda impureza e imundície do templo. Para que eles restaurassem o templo. Aleluia, Jesus. Para que, a partir daquele momento, o povo de Judá pudessem se voltar para o Senhor, pudessem ter um relacionamento novamente com o Senhor Deus. Oh, glória a Deus. Santificação. E o que Ezequias fez? Restaurou o templo. E a Bíblia diz que de madrugada, eu estava regozijada ali porque de manhã na escola bíblica o Senhor confirmou a palavra. Agora à noite no louvor o Senhor confirmou a palavra. E em outras ocasiões que eu tenho pedido ao Senhor, confirma, Senhor, a palavra. Porque que não venha nada de mim mesmo, mas o que o teu povo e eu necessito, porque é a espada. É verdade. Não pense que é para vocês, não é para mim. Todos Também. Como em 1 Reis capítulo 18, conta a história que Elias, antes de orar pedindo ao Senhor para que descesse fogo do céu, e hoje na escola bíblica falamos de Elias também, não foi, pastora? Então não vou contar a história, vocês vão ter que ir para a escola bíblica, quem veio, para saber. Elias, antes de pedir ao Senhor que enviasse fogo do céu como um sinal para mostrar para aquele povo que Deus era Deus, ele reparou o altar. Oh, Deus tremendo na terra. altar desconcertado na presença do Senhor não fica. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. é verdade. Trevas não se misturam com luz. Ou é luz, ou é trevas. É verdade. Se é morno, a palavra diz: vomitar-te-ei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus grande. Deus tremendo na terra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É bom a gente ouvir ensinamento e correção do Senhor, e é para minha vida também. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo. Jesus. Fala, papai. Ele diz que ele restaurou o templo junto com os levitas e com os sacerdotes, porque ele foi humilde também e reconheceu que aquele trabalho competia aos sacerdotes e aos levitas. Quantas vezes a gente não tem essa humildade? Nada. O que aquela criatura está fazendo ali na frente? É assim mesmo. Será que não se toca? Oh, Deus. É verdade, Deus. Mas quando Deus chama o homem, ele garante. Ainda que estiveres no deserto, não faltará pão e nem água, porque o Senhor proverá.
imagem que a gente vai se prostrar, vai adorar como Deus. Mas às vezes a gente pega e coloca como primícia em nossas vidas coisas seculares. Eu conheço histórias de um irmão que o seu ídolo, creiam, era o seu som. Ninguém podia tocar no som dele. Ah, tia, se a esposa dele tocasse, misericórdia. Tá amarrado. Que vai todinho. Quando isso se torna mais importante do que a sua família, mais importante do que o seu compromisso com Deus, você está adorando aquilo. É verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas Ezequias, ele fez diferente. Aleluia. Ezequias, ele promoveu um avivamento espiritual na sua geração. Ezequias influenciou uma nação a se voltarem para o Senhor. E logo depois que Ezequias ofereceu a Deus em sacrifício, ele convocou o povo. A Bíblia diz que ele convocou o povo e falou ao povo para que quebrassem todos os ídolos que tinham em suas vidas, em suas casas, e que eles deixassem apenas o Senhor como Deus Todo-Poderoso, porque o povo vivia oprimido, o povo vivia pagando impostos ao rei da Síria, o povo vivia constantemente com medo de ser invadido e atacado pelo rei da Síria. E Ezequias disse: conserta-te, volta-te para o seu Deus. E assim como os nossos lá no deserto, assim como foi com Davi, ele continua o mesmo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E graças a Deus, irmãos, que apesar daquele povo ter ficado afastado muito tempo do Senhor, a Bíblia diz que aquele povo também foi humilde. A Bíblia diz que aquele povo reconheceu que Deus era Deus e se voltaram para o Senhor. E a Bíblia diz que o culto ao Deus vivo foi restabelecido. A Bíblia diz que a Páscoa, que não era mais celebrada, que era um costume dos cristãos na época, passou a ser um feriado nacional. O dízimo passou a ser devolvido à casa do Senhor para mantimento e provisão da casa do Senhor. Ezequias foi um homem de visão. Ezequias foi um homem que contagiou a geração da sua época. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nós, irmãos, porque temos sido em nossa geração, temos sido Ezequias ou temos sido Acais? Porque quando você cruza os braços, mesmo quando você não adora a deuses estranhos, mas quando você cruza os braços para a obra do Senhor, quando você vira as costas para a obra do Senhor, quando você usa a sua língua para maldizer a obra do Senhor, ou quem o Senhor se levantou para fazer a obra, você se torna uma Acais. É duro ouvir essa palavra, duro é. Mas o Senhor, Ele corrige o filho. Fala, pais. Mães, quem tem sido vocês na vida de seus filhos? Vocês têm abençoado seus filhos ou têm amaldiçoado? Tem
experiência conosco no piquenique, que em casa, em meio aos afazeres, de repente ela soltou: menino atribulado, que tribulação! E na hora, uma criança, o filho dessa irmã é uma criança, é daquela igreja. Na hora, ele disse: mãe, está repreendido em nome de Jesus. Você ouviu o que você acabou de falar? Por que essa criança teve essa atitude? Porque o pai e a mãe traz essa criança para a igreja, para crescer nos caminhos do Senhor, para saber o que é certo e o que é errado. E se quando essa criança estiver adulto e tomar um outro rumo, outra direção, os pais estão descansados, porque fizeram a sua parte. Glória a Deus. Filhos, estão sorrindo aí, né? Minha irmã, pau de papai na irmã nova. Tá vendo, Carlão? E vocês? Quem tem sido vocês? Tá vendo? A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Olha aí. Olha aí, Isaías. Olha aí Deus falando. Quem tem sido você? Ah, mas meu pai não é crente. A minha mãe não é crente. Eles não querem nem que eu venha para a igreja. O pai de Ezequias era um idólatra impiedoso que queimou os próprios filhos em holocausto, oferecendo em sacrifício a deuses estranhos. E nem por isso Ezequias foi um homem que se desviou da presença do Senhor. Quando mais você, filhos e filhas, que tem o privilégio de ter papai e mamãe de joelho, orando e clamando por sua vida, intercedendo por sua vida, motivo este, muitas vezes, pelo qual vocês não foram ainda consumidos e devorados pelo mundo que jaz no maligno. Oh, Deus poderoso. Humildade, a primeira atitude. A segunda atitude foi santificação. A terceira atitude, comunhão com Deus e, consequentemente, comunhão com nossos irmãos. Não adianta a gente se santificar e depois esquecer. A gente tem que se santificar, reparar o altar do Senhor e permanecer. Isso é desenvolver comunhão com Deus. E como é que eu desenvolvo comunhão com Deus? Joelho. Eu aprendi que ovelha de verdade tem o joelho marcado. Joelho de camelo, né, pastora? Tem o joelho marcado, porque caminha de joelho. Louvado seja Deus. Jejum, oração, palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Infelizmente tem muita gente que utiliza um provérbio satânico. Eu falo que é satânico porque faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu já ouvi pais falando isso. Isso é um provérbio satânico, irmãos. Deus é mais. Ezequias, ele fez a diferença, ele foi exemplo. Primeiro ele fez, depois ele convocou o povo e trouxe o povo para o arrependimento. É assim mesmo. E o povo não pôde se levantar para dizer: ah, você está mandando que a gente adore a Deus e você está fazendo o quê? Ele foi o primeiro. E o primeiro a permanecer com um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Ezequias tinha um coração puro. Ele orava, ele clamava, ele fazia as coisas, ele consultava a Deus antes. De coração limpo, irmãos, de coração puro. Porque às vezes a gente até vem para a casa do Senhor, mas vem amarrado, contra a vontade. Né? Às vezes parece que o pai e a mãe tem que puxar pelo cabresto. O pai e a mãe às vezes
Espírito Santo precisa puxar pelo cabelo também, porque não são só as crianças, adolescentes e jovens, não, adulto também. Né? E a Bíblia diz que é aqui o lugar em que vamos aprender uns com os outros. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos, ali o Senhor fará presente. A Bíblia também diz que haverá maravilhas no meio do povo. Não é no meio de um, é no meio do povo. Irmã, com Deus ainda dá. Mas esse negócio de comunhão com os irmãos é que você sabe, né, irmã? A gente tem que... Não é todo mundo que... Irmão, ali... Não dá, irmã. Não dá com a minha natureza. Aquela pessoa ali não combina com a minha natureza. Então eu te pergunto, qual é a sua natureza? Porque a minha natureza é a natureza de Cristo. E a sua mentira já não? Aleluia! Oh, glória! A Bíblia diz que sozinhos somos templo do Espírito de Deus. Deus é um templo. Você é um templo. Você é um templo. Quantos templos do Espírito do Senhor eu vejo aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Coisa mais gloriosa ainda. A Bíblia diz que juntos formamos o corpo de Cristo. Só para exemplificar, toma uma tapada. Eu falei, isso aconteceu comigo. Foi lá no dedão do pé. Mas eu não vou no dedão do pé para botar a mão. Eu vou no coração. Misericórdia, doeu aqui no coração. É um corpo. Tá ligado, conectado. Tá ligado, conectado com Deus. Não é Satanás que passa com seu poder. Essa semana que eu posso ter diferenças com meu irmão, mas que eu não posso ser indiferente a ele. Porque eu posso ter diferenças, né, Fran? Aprendi com a Marô, abençoada aqui. Meu telefone, uma ligação pra ver um alimento pra mocidade. De repente Deus foi desenrolando, um negócio ficou gostoso. E ela soltou isso, irmã. Eu posso ter diferenças com meu irmão, mas eu não posso ser indiferente a ele. E é verdade, irmão. Eu não gosto de fígado. O irmão aqui já pode gostar. Eu não gosto de coração de galinha. O irmão aqui já pode gostar. Eu gosto de morrafá. Pode me chamar, eu vou. Eu também gosto. Mas tem irmãos que podem não gostar. Cada um tem a sua peculiaridade. E é isso que é gostoso, porque se fosse todo mundo igualzinho, na mesma forma, não teria graça. Porque a gente não teria o que descobrir um do outro. Eu já sei. Eu já sei que você gosta de morrafá, você gosta de chocolate, você gosta de Coca-Cola. É tudo que eu gosto. Se ele é igual a mim, a mesma forma. Eu vou descobrir que o meu irmão gosta. E como é que eu faço isso? A Bíblia diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro de
ninguém sozinho. Sempre em dupla ou mais. Paulo e Silas, Pedro, Tiago e João. Por quê? Para podermos ajudar uns aos outros. Aleluia, Jesus. Mas tem pessoas que é difícil, irmão. Lidar com gente não é brincadeira. Esse matutino, já teve culto domingo de noite, segunda-feira, matutino, 5 da manhã, pelo amor de Deus. Assim mesmo. Aqui esse ciclo de oração, quarta-feira, se quinta de noite tem culto, será que eu sou desocupado? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas o serão? Ou será buscar as demais coisas e depois o reino de Deus? Comunhão com Deus e com os irmãos. Um tal de levanta na hora de louvor. Vixe, já ando cansado. Misericórdia. Que o Senhor restabeleça a tua força nessa noite. A Bíblia diz que a língua é um órgão pequenininho, mas tem a capacidade de conduzir o corpo inteiro ao inferno. Jesus, converta, Senhor, a minha língua nessa noite. Para que eu tenha sabedoria de usar palavras para abençoar, palavras de vida, palavras de vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Use os seus lábios para adorar ao Senhor. Os lábios que você usa para adorar ao Senhor não podem ser usados para falar do seu irmão. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que medires, serás medido. E da mesma forma que julgares, serás julgado. Humildade, santificação, comunhão com Deus e com os irmãos. E a quarta coisa é a confiança. Nós lemos aqui uma pequena parte da oração do rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei Ezequias ele adoeceu e a sua doença era para a morte. Mas o rei Ezequias ele se humilhou perante o Senhor. Ele orou a Deus. E o que eu achei interessante é que ele relembra ao Senhor o homem que ele foi na presença de Deus. Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou. O mundo diz que homem não chora. Homem mundano não chora mesmo não. Agora o valente aqui da igreja, o homem valente, é o homem que anda de joelhos chorando. Pelas vidas, pelas famílias. Louvado seja Deus. Seja o valente do Senhor. Louvado seja Deus. E naquele momento a Bíblia diz que de imediato Deus ouve a oração de Ezequias e envia o profeta Isaías para falar e dar a resposta. Olha, mais 15 anos acrescentarei eu em tua vida. Aleluia! Porque Ezequias foi um rei que quando assumiu o trono, como eu já disse, o reino era oprimido pelo rei da Síria. E o rei da Síria, naquela época, era como se fossem os Estados Unidos dos dias de hoje. Era uma grande potência. E vinha conquistando muitos reinos. E eles eram irmãos impiedosos. Eles pegavam o povo e arrancavam as peles para que o povo morresse de uma forma brutal. O restante do povo, eles colocavam uma argola no nariz, como se fazem com os bois hoje, com os touros, e levavam como escravos. Foi esse rei, Senaqueribe, que
afrontou ao Deus de Judá e ao Deus desta igreja. Ele enviou mensageiros ao rei Ezequias dizendo: tenho conquistado reinos por onde passo. Grande é o meu exército. Quem é o teu Deus para livrar você e o seu povo da minha mão? Tenho conquistado nações que possuem muitos deuses, e nenhum deles fez escapar ninguém das minhas mãos. E você tem um Deus só. Ah, Ezequias! E o que Ezequias fez? Desanimou? Ficou com medo? Não, toma aqui, ó, o que o Senhor quiser eu te dou, toma. Confiança. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Ezequias, naquele momento, estava vendo pelos olhos naturais guerra, destruição, mas como homem de Deus ele via além. Ele via a vitória e o escape que o seu Deus daria a ele e a sua nação. E a Bíblia diz naquele momento que Ezequias virou para o povo e diz: olha o que Deus diz para vocês nessa noite. Desde o ânimo. Não vos espanteis. Não tem mais ao rei da Síria, nem toda a multidão que vem com ele. Aleluia! Porque há um conosco maior do que o que estão com eles. Então somente confiai na providência do Senhor. Esforçai-vos. E a Bíblia diz que nesse momento o povo descansou. Não descansou de cruzar os braços, não. Descansou o coração, o povo teve paz. Porque o povo sabia o Deus que servia. E a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus enviou um anjo e matou 185 mil homens do exército de Israel. Isso é naquele que voltou para a cidade de Nínive envergonhado e entrou na casa do deusinho dele lá. É assim que Deus faz para os nossos inimigos. Os nossos inimigos voltam envergonhados. E teve mais. Os próprios filhos de Senaqueribe que matou naquele dia. Irmãos, a oração, ela deveria ser a primeira atitude que devíamos tomar com relação a qualquer circunstância de nossa vida. E digo isso de coração aberto, irmãos. Isso é para mim também. Quantas vezes a gente se desespera? Orai sem cessar. Buscai e me acharei. Pedi e dar-se-vos-á. Há algo impossível para o teu Deus? Cantora Andréia, hoje está Evita, cantora. Vem cá, minha filha. Glória É os olhos de Deus te deu de melhor. Oh, aleluia. Aleluia. Sim, para a sua glória. algo impossível para o teu Deus esta noite, igreja. Já tá bom? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, orar e buscar a minha face, comunhão, santificação e comunhão,
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor nas nossas vidas. Porque somos falhos, eu sei. Somos imperfeitos, eu sei. Cristo ainda não nos levou para a glória e Ele é o perfeito. Mas a Bíblia nos ensina a buscar a perfeição do Senhor. Como aquele que é santo, santifique-se mais. Se você ora, ore mais. Se você busca, busque mais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé nessa noite.